Todo esse trabalho dos aprendizes do futuro, que é um tema da gente, foi justamente nesse sentido de perceber crianças, adolescentes, adultos que estavam profundamente irritados, incomodados, desanimados com a quantidade de informação que eles recebiam, que não tinha relevância alguma em relação aos seus objetivos, aos seus desejos, aquilo que eles precisavam efetivamente fazer. As crianças, por uma dificuldade de argumento cognitivo, elas demonstram isso através da desatenção, da irritação na aula, até do desrespeito, sim, com o professor, sim, né? sim, Tá certo? A gente não significa que isso não deva ser corrigido, mas você percebe que a criança está olhando ali na sala de aula e se perguntando, mas o que eu preciso aprender isso? Por que eu quero fazer isso? Né? Então você vê aí todo um fenômeno das crianças que tem uma dificuldade de compreender qual a razão de toda essa enxurrada de informação. Os adolescentes e os adultos que a gente estudou, eles se saem melhor nisso. E o que a gente percebeu como um grande diferencial? Em função justamente deste bloqueio de progressão, porque a aprendizagem é a mudança de comportamento, a aprendizagem tem como finalidade a expansão da sua competência, a expansão da sua virtude e principalmente a evolução, a progressão até chegar numa excelência. Até da consciência também. Da consciência desse processo do todo, na verdade. Então o que a gente percebeu? Esses adolescentes e esses adultos, em função disso, começaram a desenvolver estratégias de aprendizagem autodirigida. E a gente que é da área de conhecimento começou a dizer, opa, isso aí é bacana. Olha. Quer dizer, eles começaram a criar caminhos individualizados ou singularizados de construir, de absorver aprendizagens justamente para alcançar os objetivos ou as necessidades que eles tinham em função das tarefas que eles tinham que realizar. E aí, olhando os adultos e os adolescentes e olhando as empresas que também fazem a mesma coisa... Gosto demais esse link que você faz, cara. Olhando os empreendedores, porque quando você estuda, você pega os estudos mais profundos de empreendedorismo, olha que tem uma coisa fantástica. Não é necessariamente um estudo dirigido. Os grandes empreendedores, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a entrar cedo, trabalhar cedo. Antigamente a gente trabalhava cedo, agora não pode mais. Então, o fato de começar a trabalhar cedo faz com que eles estejam na realidade e começam a apreender os códigos, os sinais que fazem com que eles evoluem no processo. Então, por exemplo, você começou com 14, 15 anos, quando você tem 20 anos, você já entendeu o sistema. Exatamente esse momento que você pode ou sair do sistema ou construir o seu próprio negócio. O empreendedor é um apreendedor. Exatamente. Entendeu? Ou seja, o foco dele é olhar para a realidade, construir o seu propósito, experienciar, em design thinking a gente chama de prototipar. Ai, olha, que lindo, adoro sua chiqueza. Então você inventa uma história, prototipa aquilo e joga na realidade para ver o que está acontecendo. Você tem um feedback do cliente e você vai em ciclos de aprendizados cada vez mais rápidos trabalhar com isso. O empreendedor, esses moleques, as empresas de alta performance, o que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando para conseguir o seu diferencial diante de tanta mudança, que é justamente estratégias de aprendizagem. Ou seja, quem consegue aprender mais rápido sobre o cenário, consegue aprender mais rápido sobre como construir produtos e serviços que possam ser valorosos para aquele cenário. E aí ele cunhou um termo chamado Ba, que em japonês significa lugar, ou seja, que são contextos capacitantes, espaços dentro da empresa ou até espaços dentro da academia, da sala de aula, por exemplo, onde efetivamente os talentos podem se encontrar e trocar conhecimento, produzir conhecimento. Então é como se fosse um aquário, onde você tem um aquário específico, onde os peixes que estão ali estão contribuindo, estão crescendo, estão evoluindo, ou seja, estão transformando o conhecimento em valor, tá certo? Então isso chama-se BA, ou contexto capacitante. Então a gente percebeu que a questão fundamental não estava, não estou dizendo que não é importante, mas não estava na transmissão do conhecimento. Presta atenção que isso que a gente é educador vale a pena pensar. Ou seja, a gente não está criando métodos de ensino para fazer que o cara aprenda o que a gente acha que ele quer. A gente está criando um ambiente, legal. Porque ele não é mais aluno, né? Aluminem, aluminem do grego, sem luz. Né? Então, aluno é o cara sem luz.
Então, o professor é aquele que professa o conhecimento para aquela pessoa que não tem luz. Acabou isso, né? Então, a gente percebeu que ele tem todo um potencial e o conhecimento que ele tem precisa ser socializado, externalizado e combinado para que depois todo mundo possa aprender isso. E aí começou a coisa bacana e o grande problema para a educação. Porque a educação tradicional ainda está focada em transmissão de conteúdo. Eu tenho a luz e você está na escuridão. E, ou seja, no mundo como a gente hoje tem, na verdade a gente está estrangulado em relação à informação. E o que eu percebo? A gente está obeso em relação à informação e está completamente carente e sedento de conhecimento relevante. Pode ler Aprendizes do Futuro, eu quis usar um termo generalizado para falar crianças, adultos, adolescentes, escolas, empresas, startups, ou seja, são aprendizes, são esses organismos, entendeu? Organismos que estão profundamente antenados com o que está acontecendo no mercado, que tem um desafio muito grande de não só absorver conhecimento, mas como tem muito conhecimento, de criar estratégias de aprendizagem para que ele possa alcançar aquilo que ele efetivamente deseja alcançar. E todo esse estudo veio desse incômodo que empresas, que todo mundo tem, no sentido de absorver informação que não vai ser relevante para você. Então você tem que aprender a filtrar esta informação e descobrir que tipo de conhecimento te ajuda efetivamente a conquistar aquilo que você precisa. Ou seja, a gente está entrando numa era onde eu não preciso saber tudo, porque tem a nuvem. Essa é a minha grande briga com a educação. A criança não pode ser mais um repositório de informação. E quando você vai olhar os treinamentos, você vê a mesma coisa. Eu passo 8 horas lá, muitas vezes o treinamento de liderança, ele passa 8 horas lá ouvindo a liderança, a importância da liderança, o que tem que fazer com a liderança, faz uma dinâmica, mostra um vídeo e o cara sai de lá e diz assim, puxa, 80% do que eu aprendi aí, eu não sei se eu vou usar. Foi isso que uma pessoa falou para você numa palestra, não foi? Foi isso que eu fui inaugurar, eu fui fazer o primeiro ano de aniversário numa empresa que tinha um projeto de educação corporativa. E eu fui falar justamente sobre o conhecimento e um rapaz olhou, levantou a mão e falou assim, tem todo sentido o que você está falando, porque eu acabei de fazer um curso aqui e 80% daquilo que eles me transmitiram não conseguia aplicar e não servia para os meus problemas do dia a dia da minha empresa. Imagina a cara do comitê da educação corporativa, entendeu? Mas ele estava sendo honesto, ele está dizendo, poxa, e hoje, inclusive, como você tem o trabalho de aprendizagem acelerada da liderança, o que você tem? É possível até você fazer um seminário de 8 horas, baseado em conteúdo, virar um trabalho específico e muito produtivo em 2 horas, porque você não está trabalhando com conteúdo, você está trabalhando com desempenho. Eu posso explicar isso depois, mas é só para você entender a ideia. Então a gente está indo no mundo onde a gente quer realizar, pode realizar. Não significa que eu preciso saber uma enciclopédia, não significa que eu preciso ser a enciclopédia, basicamente porque a enciclopédia está na nuvem. Eu não sou um cara que tem que expandir a minha memória, eu sou um cara que tem que usar o conhecimento importantíssimo para eu poder conseguir fazer aquilo que eu sonho fazer. Pra minha geração isso é muito difícil, isso que você está fazendo. Eu sei, porque nós viemos dessa geração. Você também né, Bem? Nós temos a mesma idade. Mas a gente veio de uma geração, eu vou nesses lugares, nas academias, né, na academia, nossos professores ficam muito complicados, ficam muito mexidos com isso, porque na verdade, imagina o professor, eu sou o cara que trabalhei para oferecer o conhecimento. E você descobre que neste momento do mundo, o processo produtivo, o centro de progressão não é o professor, é a aprendizagem do cara. Exatamente. Aí o professor decorei tudo isso. Gerou uma polêmica muito grande, porque ainda as academias são declarativas. Você senta lá e ouve, e ouve, e ouve. Aí quando você percebe os projetos voltados para os aprendizes, ou seja, é o professor que vai dizer, bom, em vez de eu passar aqui 3 horas falando, eu vou falar 10 minutos, eu vou criar um projeto de aprendizagem, eles vão trabalhar e eles vão trazer, a partir do conhecimento deles, o que eles precisam e eu vou ser o mediador da aprendizagem.
Lindo eu vou isso. poder oferecer o conhecimento certo para a pessoa certa, na hora certa, pela medida certa, pela razão certa, pela forma certa. Só que isso faz com que você saia do seu pedestal e seja uma pessoa comum mediando o processo. Edu, quais as descobertas que Aprendizes do Futuro fez? Olha, a primeira descoberta É. é que, na verdade, o aprendizado relevante ele está focado para o alcance de um objetivo ou de uma necessidade sua. Então, vamos fazer um exemplo, porque através do exemplo eu posso mostrar as questões principais. Vamos supor que você, né, hoje virou uma grande líder na sua empresa. Então, você trabalha bem, ótimo, bacana. Aí chegou um dia, alguém vai dizer assim, olha, parabéns, você agora vai virar gestora, vai virar líder. Né? Aí você fala, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Porque eu tenho a capacidade técnica, mas eu tenho que, por exemplo, aprender a gerenciar minha equipe, gerenciar pessoas que hoje praticamente representam 50%, 60% do core de um gestor. Aí você vai dizer assim, bom, então vamos lá, tenho que aprender isso. Aí vão te levar para um treinamento de liderança. Tá? Como você gostaria de aprender? Então vou pensar duas histórias. Primeiro, o conteúdo do que você quer aprender é um conteúdo generalizado, é um conteúdo interessante, mas não relevante, ou você gostaria de aprender algo estritamente focado nos seus objetivos de aprendizagem em relação à liderança? Essa segunda. O professor, que pode ser um cara que desenhou o programa de liderança a partir do que ele acha importante de liderança, ou você gostaria de ser um coautor do seu objetivo de aprendizagem? Você gostaria de dizer, não, eu sei que você sabe muita coisa aqui, mas eu quero focar especificamente neste ponto, neste ponto e neste ponto. O segundo também. Tá? Então, quando ele diz assim, olha, vamos estudar agora, para você fazer isso, você vai precisar estudar 3 livros, 4 apostilas e 2 horas específicas sobre o assunto, que vai todo mundo estudar do mesmo jeito, ou você gostaria de um programa que pudesse fazer assim, ó, tá, deixa eu olhar, eu já sei que você já tem bom conhecimento nisso, vamos trabalhar a partir daquilo que você já sabe e você só estuda aquilo que você precisa, não tudo aquilo que eu disse que você tem que estudar. Terceiro ponto, tá certo? Eu gosto mais dessa ideia. Aí o que aconteceu? Depois que você vai estudar tudo isso, todos nós sabemos, eu vou fazer qualquer curso, eu vou aprender um monte de coisa. Quando eu vou para a prática, eu percebo que 60% daquilo que eu aprendi eu ainda não consegui aplicar, porque eu tenho um processo de aprendizagem mesmo, de botar a mão na mão, de errar. É diferente. É muito diferente. Olha, vamos aprender um tema, feedback. Aí eu passo 8 horas aprendendo feedback. Quando eu vou dar o feedback, virou um foodback. Mesmo que eu saia, não sai bem. Então eu preciso proceder de novo, não é certo? Aí eu volto como um coaching. Eu volto uma semana depois para ter alguém que possa me ajudar nisso. Então você quer um cara que orienta para dizer faça isso, faça aquilo, ou um cara que você diz assim, ó, eu fiz isso, 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 isso. Daqui para frente, como que a gente pode pensar? E ele vai dizer, vamos construir juntos aqui, baseado no que você está fazendo. Então, olha só, a gente prefere este lado. Isso. Os aprendizes do futuro preferem este lado. Ai, gente, eu sou aprendiz do futuro. Tá certo? Obrigada Por pela quê? presença. Primeiro porque eu já sou andragógico. É um projeto andragógico. Eu sou um adulto, eu não sou uma criança. Então, a grande trabalho do adulto, no que se refere ao aprendizado, é que, na verdade, ele já tem o objetivo de aprendizado. Lógico. Ele, de uma certa forma, já tem muito conhecimento sobre esta questão. E ele precisa, como um DNA, fechar as brechas de conhecimento. Não dá uma tudo. lapidadinha. Dá uma lapidinha, você vai verdade. trabalhando. E é isso que faz o Steve Jobs, é isso que faz o Jack Welch. Quando eu vou nas principais empresas, por isso que os diretores, se você não estiver trabalhando dentro do foco dele, do desenvolvimento dele, ele vai voar no treinamento. E o RH muitas vezes fala, nossa, mas ele tem falta de educação, porque 3 minutos depois ele já está mexendo no coisa. Será que é falta de educação? Pode ser. Ou será que o que você construiu para ele não é interessante dentro do nível que ele está? E aí você vem para a gestão da singularidade também. Volta de novo, porque na gestão da singularidade, o seu grande trabalho é fazer uma análise específica de quem é a Thalia, o quanto a Thalia já tem de conhecimento, qual é o objetivo de desempenho que ela tem, o que ela precisa aprender, só o que ela precisa aprender, não preciso dar uma aula inteira para a coisa, porque no fundo ela pode procurar.
E mais ainda, depois que ela souber tudo isso, a Thalia vai ter que aplicar. É a grande sacada do Aprendizes do Futuro, é que mais do que ter o saber declaratório, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu ter o saber procedural. Tá certo? Ou seja, como eu faço. Isso. E eu vou olhar como você está fazendo para poder ajustar a estratégia. Ajustar o conhecimento necessário para você fazer melhor. Tá certo? Então, eu uso o feedback porque é muito comum. Né? Gente, a gente vai para as grandes empresas e ainda você percebe que grande parte dos gestores mal sabe dar um feedback. Não sabe dar feedback, eu E sei. não é um seminário de 8 horas que vai fazer isso. Se você sentasse com ele e pudesse olhar, tanto que o Nonaka, ele sempre faz isso, a melhor forma de perceber e avaliar o conhecimento não é dizer, me diga o que você faz. Vamos ver como é que você está fazendo? Entendeu? Exatamente. Então, ele vai ver como você está fazendo para entender e aí para te ajustar neste processo. Então, desta forma, quando você está trabalhando um aprendizado baseado em desempenho, você não precisa ficar 8 horas. A gente transforma essas 8 horas em, às vezes, 30 minutos. Com certeza. Porque você investigou tão bem a jornada desse gestor, que aí você pode dizer, tá, já entendi. Começa assim, organiza assim, trabalha assim, vamos testar. E aí ele consegue, em 3 ciclos, fazer. Pronto. Incorporou o conhecimento e transformou a realidade. Esse é o subtítulo. O que eu tenho visto hoje assim, quanto mais o RH e o treinamento distante das efetivas necessidades dos talentos e dos líderes, maior é a distribuição de conhecimento generalizado e irrelevante. Entendi. Foi claro? Foi. Vamos seguir? Então, quanto mais longe eu estiver das efetivas necessidades, maior será a minha vontade de fazer uma enxurrada de coisas. Aí eu ponho um vídeo, eu ponho uma dinâmica, eu ponho 5 textos, eu ponho 7 coisas para parecer que eu sei muito e que eu faço muito. Mas daquele filtro de necessidade, o que é que fica para o talento? No fundo, ele sabe tudo aquilo e quando ele chega para trabalhar, ele não consegue evoluir porque tem outros fatores específicos e o conhecimento que ele precisava para aquilo também não foi desenvolvido aqui. Então, um recurso importante é essa aproximação. O recurso importante é esta aproximação. E não só a aproximação. Que é mais? a capacidade analítica de olhar para aquilo que ele precisa e não para aquilo que eu acho que ele precisa. Tá bom? Porque eu posso ir lá e o gestor vai dizer assim para mim, nossa equipe aqui não está trabalhando cooperativamente, não está se colaborando, e eu penso, legal, deixa comigo, então eu vou preparar um treinamento de jogos cooperativos, de jogos colaborativos, vou fazer uma série de coisas para fazer eles trabalharem em equipe. Mas se você não for analisar, e se você pegou apenas o que o gestor disse, se você não foi lá na campo, você pode fazer todo este processo porque você acha que ele tem que colaborar mais. Mas se você analisa bem, você percebe que eles não estão colaborando porque o próprio gestor está criando feedbacks diferenciados e está punindo, por exemplo, quem tem alta performance e está passando a cabeça em quem está baixa performance. Por isso a disruptura na equipe. Então você está achando que eles têm que aprender a trabalhar em equipe e o que na verdade está acontecendo é que o gestor não oferece conhecimento e apoio para que eles possam trabalhar em equipe. Assim, deixa eu trazer uma metáfora que talvez ajude. Sabe quando você que tem filho e você vai ensinar o seu filho ou a sua filha a andar de bicicleta? Sim. Não é verdade? Então, quando o moleque vai andar de bicicleta, a primeira coisa que você faz é orientá-lo a o que fazer, né? Você vai dizer, filho, isso aqui é bicicleta, senta aqui, pedala assim, dirige assim, tudo, entendeu? Quando ele entendeu o que ele tem que fazer, aí o que você vai? Então, essa é a primeira fase, orientação. Aí você vai para uma segunda fase. Quando ele entendeu, você fala, então, vamos treinar. Vamos treinar. Né? Então, vamos fazer. Aí você passa aquele sábado de manhã correndo com ele, atrás dele, ajudando. E em algum momento, quando ele dominou a tarefa, ele vai para um terceiro passo, que é o sistema de apoio. Que você fala assim, agora tá bom. Então, quando você percebeu que ele está fazendo bem, o que você faz? Tira a rodinha. Tira uma rodinha, não tira as duas. Tira a rodinha. Tira uma rodinha. E quando você tirou a rodinha, ele entrou numa nova fase. E aí você vai apoiando, você vai acompanhando, você vai trabalhando. E quando você percebe que ele está bem, aí você tirou a segunda rodinha. Isso. E aí você está acompanhando ele, tudo certo. Aí vai chegar a quarta fase, que ele vai dizer assim, mãe, paiê, posso dar uma volta no quarteirão?
Nossa. Aí você vai respirar fundo e aí que você vai ser checado na sua capacidade de oferecer aprendizagem. Porque se ele estiver bem nessa fase, ele vai conseguir. Aí você chegou então na fase onde você delegou. Você ajudou a construir um domínio daquela atividade tão forte que ele é capaz de fazer sozinho. Então, o gestor ou a área de conhecimento pode fazer justamente esse processo. Você não oferece qualquer conhecimento para dirigir a bicicleta, você oferece o conhecimento. Lógico. Depois você ajuda a treinar, até que você dá apoio e depois ele está autônomo na vida. Assim para a bicicleta, assim para aprender o Face, assim para dirigir, assim para construir uma startup, assim para construir uma equipe de apoio. Então os aprendizes entenderam esses processos. E eles perceberam que toda vez que tem um professor, um gestor, que não está ali fazendo a sua excelência em aprendizado, não vale nada. Né? Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo, para de me dar conhecimento, me dá o que eu preciso para realizar aquilo que eu quero realizar. E tudo se une, né? Você vai falando, aí eu lembro você falando de gestão da singularidade, lembro de você falando de engajamento, aí eu já lembro dos pilares, aí eu já lembro... Cara, e vai encaixando tudo. Olha só, a gente fala tanto de engajamento, mas para mim, hoje, depois de tanto estudar isso, qual é a melhor forma que eu percebo um talento engajado? Quando eu dei rafting para ele, quando eu dei arvorismo para ele, quando eu dei uma bexiga para ele? Não. Quando ele percebe que ele faz uma ação e essa ação é boa. Ou seja, eu consigo ter engajamento quando eu percebo que eu estou progredindo. Exatamente. Porque quando eu estou parado numa ilha de problemas, quando eu estou cheio de coisas, quando eu não me sinto capaz, não há engajamento que nem aconteça. Motivação, não tem nada. Então, por isso que a gente fala muito da aprendizagem, porque a aprendizagem é justamente esse centro da sua evolução, é o centro da sua expansão. O Aristóteles falava isso, né, na Ética Nicômano. Ou seja, eu estou feliz não porque eu estou brincando, eu estou feliz quando eu encontrei a minha potência, quando eu encontrei o que eu adoro fazer na vida e eu estou todo dia trabalhando para expandir essa minha virtude até alcançar a minha excelência. E quando eu estou em excelência, aí eu estou, é o que ele chama de eudaimonia, que a gente traduziu como felicidade. Mas não é a felicidade do oba-oba, é porque eu estou deliciosamente me expandindo. É um transbordar. Eu estou transbordando. O Luiz Fugandi fala isso. Eu estou sempre transbordando, eu estou crescendo. E eu quero cada vez mais fazer isso. E quando eu quero cada vez mais fazer isso, eu chego à percepção de que o aprendizado, então, é para a vida toda. É contínuo.